Muito bem, pastor Léo empolgou, né? Mas Nova Angra vai tremer, tá ok? Tanto a Patrícia, a Lúcia é parente sua, né, Zé Elias? É convidar, é sua sogra? É mais do que parente, rapaz. Sogra, a minha sogra está vindo aí dia 9, então eu já estou me preparando só para falar coisas boas das sogras, tá ok? Então, é a Lúcia. A Patrícia, me perdoa, mas quem marcou? Eu não me lembro dessa Patrícia. Hã? Quem está falando? Ah, meu Deus do céu. É do Adaías, desculpa, Patrícia, do Adaías. Ai, as muitas Patrícias me fazem delirar, não é? Então é a Patrícia do Adaías. Ah, gente, são 3 cultaços, hein? 3 cultaços. Pastor Léo já disse onde ele vai estar. Você vai estar onde, Léo? Na Lúcia, né? Mas temos outros pregadores, pregadoras também, tá ok? Revelações aí, gente que a gente está forjando, Deus está forjando, né? Para aprender e a compartilhar da palavra de Deus. E vamos nos encontrar aqui às 7 horas, mas se você já sabe onde é, ou vai receber o endereço durante a semana, você também pode ir direto para lá. Na terça-feira também, eu vou estar avisando no grupo oficial, às vezes tem gente que nem sabia disso, eu mesmo não sabia. Ainda existe, amados, uma rádio, só que agora ela é também online, Rádio Pastor Nilson Fanini, da igreja que o pastor Fanini fez parte, por último, né? A Memorial de Niterói. E terça-feira agora eu vou estar no programa de rádio dessa rádio. Então eu vou estar colocando no grupo, vai ser a partir das 10 horas da manhã, e é um programa com outros convidados. Nós vamos conversar sobre o tema: quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra. Então você, no seu ambiente de trabalho, você no carro, enfim, onde quer que você esteja, eu mando o link da rádio online, você clica ali e assista não, ouça, né, esse programa da rádio Pastor Nilson Fanini, tá ok? Abra sua Bíblia, Iago, já pode soltar a tela, em 1 Samuel, no capítulo 15. É a última mensagem dessa série, O Doloroso Preço da Desobediência. Eu tenho dito aqui de que tanto os capítulos 13, 14, 15, quando a gente percebe aí essa derrocada de Saul, o narrador faz questão de nos levar com seus relatos de que Saul caiu por si mesmo. Porque Davi só vai aparecer na narrativa a partir do capítulo 16. Então, você não pode, de maneira nenhuma, esse ponto é importante eu destacar, afirmar que a queda de Saul está ligada a alguma relação dele com Davi. Em absoluto. Muito pelo contrário. Davi só foi levantado por Deus para ser rei, o futuro rei, por conta da desobediência de Saul. O capítulo 15 é um capítulo muito importante e nos fala sobre a definição, a declaração final de Deus a respeito de Saul. Essa frase que vai terminar o capítulo, lá no último verso, 34, o Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel.
E aí eu convido você a olhar para mim e a pensar comigo aqui, prestando muita atenção para receber essa palavra. O que leva, amados, um homem a receber tanto de Deus e ao mesmo tempo retribuir tão pouco a Deus? O que leva um homem a ser alvo do chamado de Deus, desfrutar da provisão de Deus, e num determinado momento da sua vida, simplesmente se afastar de Deus? Eu confesso a você de que eu nunca vou me acostumar com isso. Eu nunca vou me acostumar de orar todos os dias pelos membros da igreja e depois de algum tempo, ao rever alguns nomes, ter a triste constatação de que tais pessoas que andaram conosco já não andam mais com o Senhor. Isso dá, Juliana, um nó no meu estômago. O que acontece? O que acontece para uma pessoa, amados, que já participou de banquetes aqui da palavra de Deus, já ofertou nessa casa, já pregou nessa casa, já cantou nessa casa, hoje está tão distante de Deus? Eu fico com duas sensações. A primeira de, meu Deus, como é que isso pode ter acontecido? E a segunda é, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque isso pode acontecer comigo também. Eu já citei várias vezes para vocês aqui aquele trecho de um hino do cantor cristão que diz: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios, sem amor estão. Quantos, amados? Preste atenção nisso aqui. Quantos? Quantos estavam aqui? Saul, amados, a vida de Saul é um lembrete para todos nós. É um chamado a nos despertarmos. Se você der um clique, Iago, quem ouve a voz de Deus e a obedece, mantém seu coração afinado com o coração de Deus. Só que chega um determinado momento que a pessoa deixa de obedecer, se desconecta. Entende o que é isso? Se desconecta completamente. Você pode ler o texto comigo? Começando pelos 9 primeiros versos. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Preste atenção nesse verbo, ouvir. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito,
bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. Porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. O primeiro ponto que Saul começa a sua derrocada nesse capítulo 15 é a relativização. Relativização. Obediência seletiva. Sabe o que é isso? Eu vou obedecer, mas não tudo. Deus deu uma ordem. Saul está recebendo a sua última chance. Samuel o chama e diz: olha, foi a mim que o Senhor enviou para ungí-lo. Agora ouça as palavras do Senhor. Ouça. Há um trocadilho aqui com o nome Saul, né? Saul vem da mesma raiz do hebraico para o verbo ouvir. Diferente de Samuel, que também tem a mesma raiz no hebraico, Samuel foi ouvido por Deus. Saul só ouvia a si mesmo. É a mesma raiz do hebraico, só uma curiosidade, para Deuteronômio 6:4. É a mesma raiz, chamar. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A ideia de ouvir aqui é obedecer de maneira ativa, é ouvir com submissão ativa. Sem querer entrar em detalhes, Deus chama Saul para o último teste. Ele diz assim, em outras palavras: você lembra o que os filhos de Amaleque fizeram com o povo de Deus quando eles saíram do Egito? Está lá em Êxodo e também em Deuteronômio. Então, eles não receberam o povo de Deus, não acolheram o povo de Deus. Então, nós vamos pleitear entre os amalequitas uma guerra justa. Olhe para mim, qual o conceito de uma guerra justa? Era uma guerra de destruição total, como foi a guerra a Jericó e Ai. Ninguém poderia do exército do povo de Deus trazer ou recuperar, separar nada para si. Você se lembra que esse foi o gargalo que levou Acã a pecar contra o Senhor, ao recuperar algumas peças, uma capa babilônica, um pouco de prata, uma cunha de ouro, porque a ideia era queimar tudo, destruir tudo, porque tudo era desprezível. Esse é o tipo de guerra, amados, que só interessa ser lutada por quem é crente de verdade e teme ao Senhor.
Porque todo soldado, até os nossos dias, quer ter para si algo de despojo de guerra. Quer trazer para si algum benefício direto por conta da guerra. Mas essa guerra pertencia unicamente ao Senhor. Não era uma guerra de agressão ou de autodefesa. Todos os despojos tinham que ser interditados porque pertenciam exclusivamente ao Senhor. Olhe para mim, você que lê esse texto e tem assim, mas pastor, é uma limpeza étnica. Olhe para mim, não é uma limpeza étnica, é uma limpeza ética. Não havia ninguém dentre os filhos de Amaleque que serviam ao Senhor. Todos deveriam ser eliminados. Olhe para mim, todos deveriam ser eliminados. Mas o que Saul faz? A ordem era clara. Versículo 3. Vá, ataque os amalequitas, destrua totalmente. A expressão destruir totalmente vai aparecer 7 vezes no texto, amados. Versículo 1, 8, 9, 15, 18 e 20. A ideia é consagrar a destruição, tudo. O termo hebraico, herem. É uma dedicação irrevogável ao juízo de Deus. Não era para se pleitear nem uma espécie de ganho pessoal. A coisa é tão séria que Saul começa fazendo corretamente ao chamar os queneus. Eu não quero me delongar acerca de quem os queneus, eu só quero ser direto. Eram descendentes do sogro de Moisés, próximos aos midianitas. Eles eram servos de Israel. Eles trabalhavam com ferro, com metais. Era um povo que habitava junto com Israel e continuou habitando durante o tempo de Saul, de Davi e por aí foi embora. Saul pede aos queneus que se afastem da proximidade ao norte, onde estavam os amalequitas. Até aí tudo bem. Mas queridão, queridona, versículo 7 diz que Saul derrotou os amalequitas desde Avilá, que é uma região próxima ao Egito, à África, até Assur, que está diante do Egito. Mas o versículo 8 diz que ele toma vivo Agag, o rei. E se isso não fosse o bastante, versículo 9, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Eu gosto de fazer um trocadilho, disse tudo que era bom com Gênesis 1, né? E viu Deus que tudo era bom. Eles viram que tudo o que era desprezível a Deus era bom. É Gênesis 1, só que invertido, obviamente. Olhe para mim, queridão e queridona. Você também tem achado as coisas que Deus despreza algo bom para você? É pecado, mas é bom. É pecado, mas é gostoso. É desonesto, mas ninguém é de ferro. Todo mundo faz. Cuidado para você não achar bom aquilo que é desprezível aos olhos do Senhor. E olha o texto, amados, a sutileza do texto. Olha só, versículo 8, 9. O melhor das ovelhas e dos bois, animais gordos, cordeiros. Eu fico imaginando, Marcos Giovanni, é um exercício de imaginação, né?
o exército de Saul chegando e Saul liderando o povo, e de repente fala, não é possível, esse boi está muito gordinho. Esse cordeiro dá um churrasco. Quem gosta de carne de cordeiro, já comeram carne de cordeiro? É bom, é bom. Como uma geleia de hortelã por cima, fica muito caprichado no churrasco. E Saul pensou nisso, amados. Saul pensou como eu estava pensando agora, pensou com o estômago. Alguém já disse, tem nutricionistas que dizem que tem um cérebro no estômago, não é mais ou menos isso? Então tem gente que pensa. Amados e amadas, ordem de Deus é para ser obedecida, mesmo que aos seus olhos e ao seu estômago seja tentador. Eu me lembro, queridão, aproveitando para saudar os nossos convidados aqui nessa noite, pessoas que nos visitam, e você em casa, eu me lembro de Esaú e Jacó. Esaú também pensou com o estômago. De que me adianta o direito da primogenitura se eu estou com fome? Me manda esse prato de lentilha, esse guisado vermelho saboroso, aquela carne bem derretidinha na panela, aquela sopa com sustância. Eu preferiria com arroz, mas Esaú comeu aquele guisado saboroso, abandonando a bênção de Deus, Dani. Não é uma questão gastronômica, gente. Olhe para mim, esse texto não é uma questão que Deus queria que matasse todo animal, matasse toda criança, matasse toda mulher, matasse todo o povo. Esse Deus, a ênfase do texto não é isso. Se você lê o texto e fica preocupado com isso, para, você não está entendendo nada. A questão aqui é se de fato a sua obediência é total ou se a sua lealdade é seletiva. A questão aqui é até que ponto você prioriza, olha para mim, as coisas de Deus. Ele poupa Agag. Por quê? Eu não entendo. O próprio nome Agag significa violento. Agag possivelmente não era um nome, era um título real. Mais tarde, no livro de Esther, o inimigo do povo de Deus, Amã, é chamado Amã o Agagita. Eu já expus aqui o livro de Esther e defendo, pastor Léo, que Amã era descendente dos amalequitas. E rivaliza no livro com Mardoqueu, que é da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul. Então eu entendo que o livro de Esther é uma nova batalha com os mesmos grupos. Povo de Deus representando Mardoqueu, povo de Satanás representado por Amã, o amalequita. Só que diferentemente de Saul, Mardoqueu vence a batalha. Porque é obediente. É homem de Deus. Homem de Deus, amados, obedece mesmo se o pescoço dele estiver destinado à forca. E quem conhece o livro de Esther sabe que Amã preparou na sua casa uma forca para Mardoqueu. Que mais tarde foi a mesma forca que ele foi executado. Saul era o crente nada a ver, Danilo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver poupar Agag. Não tem nada a ver guardar essa ovelhinha saborosa, bonitinha. Esse boi gordo. Esse cordeiro para o churrasco. Isso é bom. Isso é tove no hebraico. Isso é bom. Não quiseram destruir. É interessante que o final do versículo 9 diz:
Porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Aquilo que era aquelas galinhas mortas, né? Aquelas coisas que poderiam deixar para passar. Queridão, queridona, coloca uma coisa na sua cabeça. A igreja, hoje, nos nossos dias, e isso foi denunciado há mais de 30 anos por o R. Wisby. Eu vivo citando aqui, numa crise de integridade. Há mais de 30 anos, o Wisby já dizia de que hoje a igreja está preocupada com a aprovação do mundo e de pessoas importantes. A igreja quer ser aceita pelos políticos, pela mídia, pelas estatísticas. E o R. Wisby já dizia há 30 anos atrás que a igreja está preocupada com cultos à personalidade. Nós não queremos mais obedecer. Nós substituímos a produção de frutos para a glória de Deus por resultados obtidos. Nós separamos ministério da adoração, testemunho do caráter, dever da doutrina. Hoje a igreja, amados, ela faz de tudo para conquistar popularidade, para conseguir resultados, ao invés de produzir frutos para a glória de Deus. Hoje a igreja está para o mundo como o episódio atribuído a Tomás de Aquino junto ao imperador Leão, alguma coisa, né? Um dos leões que foram papas. O papa estava, Levi, contando dinheiro lá na cidade de Roma, era muito dinheiro. Aí chega esse santo homem de Deus e o Papa lhe faz uma piada, uma pilhéria, uma chacota. Diz para aquele homem de Deus: hoje nós não precisamos mais dizer santo homem. Não temos prata nem ouro, porque olha o que a igreja tem. E aquele sacerdote humilde disse assim: vossa santidade, mas também não podemos mais dizer: levanta, toma o teu leito e anda. A igreja hoje tem poder dos homens, mas não tem poder de Deus. Recebe aplausos dos homens, mas não se preocupa com a aprovação de Deus. É isso. Isso vale, queridão e queridona, preste atenção aqui, para a igreja enquanto instituição, povo, mas isso vale também para cada crente em particular. Crente que aceita suborno, crente que oferece suborno, crente que oferece serviço sem cumpri-lo integralmente, crente que dá calote no empregador, faltando serviço ou comprando atestado falso. Crente que confia mais nos políticos para conseguir vagas de emprego do que no Senhor, que a todos dá o sustento e a provisão. Gente que se vende. Gente que, ao mesmo tempo que levanta as mãos para louvar ao Senhor no domingo e na quinta, durante a semana, em sendo solteiro, bota a mão onde não deveria botar, na namorada e no namorado. Gente desonesta, gente maldosa, gente mau caráter, gente que não tem realmente qualquer tipo de pudor para fazer o que é errado, desde que ele esteja se saindo bem. Roberto, Saul pegou o melhor do rebanho. Saul só tinha olhos para aquilo que o seu coração desejava. Saul precisava ouvir aquilo que Salomão mais tarde vai dizer. Provérbios 3, 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Queridão, queridona, você precisa entender uma coisa: obediência, ou ela é integral ou não adianta, é desobediência. Obediência parcial é desobediência total. Saul tem a pachorra, amados, a cara de pau de chegar, mesmo ouvindo de Deus, 7 vezes o texto fala: destrua totalmente, destrua totalmente, destrua totalmente, destrua totalmente. Mas ele relativizou. Grande Iago, o segundo problema de Saul, ele é a insensibilização. Às vezes, amados e amadas, dá vontade de, ao ler o texto, dá vontade de falar: Saul, você é gente mesmo? Porque é uma insensibilidade que, vamos lá, de 10 a 21. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir, preste atenção, e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste, não sabia de nada, e clamou ao Senhor durante toda a noite. Deixa eu só abrir um parênteses, você permite que eu abra um parênteses? Por que Samuel ficou durante toda a noite clamando por Saul? Era porque ele se apegara a Saul? Sim, mas também ele deve ter ficado, amados, eu concordo com o comentarista que li essa semana, com uma baita de uma crise teológica. Eu ficaria. Ele deve estar pensando: Senhor, mas o Senhor não escolheu, o povo pediu, mas o Senhor escolheu errado. E agora, como é que eu vou me apresentar diante do povo? Eu já me despedi lá no capítulo 12, agora eu vou ter que voltar e vou ter que dizer que o Senhor não quer mais Saul, o Senhor quer um outro. Como é que eu vou entender? O que eu vou dizer lá em casa, Senhor? A noite toda. Versículo 12, está comigo? Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Ele falou: vou encontrar o cara pela manhã, eu vou ver qual é a dele. Mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo. Carmelo aqui não é aquele monte de Elias, não. É uma cidade onde mais tarde Davi vai encontrar uma mulher chamada Abigail, esposa de um sujeito doido chamado Nabal. E eis que levantou para si o monumento. Gente, esse Saul é performático. Ele fez um monumento para sua vitória. Saul era do tipo, amados, tranquilinho, Luiz Gustavo, que olhava para o espelho e cantava: grandioso és tu. Ele faz um monumento para ele mesmo. Olha só. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Gente, ai meu Deus do céu. Executei as palavras do Senhor. Ele diz, só faltou ele dizer: ordem dada, ordem cumprida. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Bé, bé. E o mugido de bois que eu estou escutando? Mu. Gente, tem coisa que você comete de pecado que não adianta se esconder, não. A ovelha vai balir e o boi vai mugir. Uma hora a casa cai. Eu dei posse a um pastor numa igreja, que não vou entrar em detalhes qual, que já estava em um relacionamento de adultério, ficou 1 ano e meio nesta igreja e só reconheceu porque foi descoberto. A ovelha baliu e o boi mugiu. Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas. Olha só que interessante, trouxeram. Porque o povo
guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Gente, princípio adâmico, não é isso? É o povo. É o povo. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? Lembra que quando Saul foi para ser apresentado o rei, lá no capítulo 8, ele se escondeu dentre as bagagens? O Senhor enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor? Mais uma vez o verbo chamar, ouvir. Mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor. Aí, gente, presta atenção nesse pronome aqui. O seu Deus em Gilgal. Repare aqui comigo que Saul não disse nosso Deus. Disse o seu Deus. O que é isso? Insensibilização. Fica claro que Samuel se apegou a Saul. No capítulo 16, versículo 1, o Senhor vai dizer: Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei? É claro, amados, de que o tempo de Saul estava contado. No capítulo 16 ainda vai dizer que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul e no seu lugar havia um espírito mau, vindo da parte do Saul, da parte do Senhor, que o atormentava. Mas Saul está preocupado com o monumento. Gente, olha para mim, tem gente hoje em dia que está preocupado em curtida. Está preocupado com likes. Está preocupado com nome. Está preocupado com fama. Está preocupado em atrair para si, como em Gênesis 11, façamos um nome para nós. Vamos construir uma torre de Babel, um monumento a nós mesmos. Eu vou dizer para todo mundo, que eu quero você, que esse cara sou eu, que farinha pouca meu pirão primeiro, que primeiro é eu, segundo é eu, e terceiro é eu também. Gente que cultua a si mesmo. Queridão, queridona, preste muita atenção nisso. Vai chegar um momento em que o Senhor vai lhe cobrar como Samuel cobrou a Saul. E aí, Saul, o que aconteceu? Saul diz: eu executei as palavras do Senhor. Está pago. E aí, Marcos Giovanni, sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei de Moisés, quando ele mata um egípcio e enterra na areia. Está lá em Êxodo.
capítulo 2. Eu me lembrei também antes de Caim. Quando mata Abel, o Senhor tem que chamar, porque o Senhor pergunta, onde está o seu irmão? Ele falou, eu sou guarda do meu irmão. E o Senhor fala com ele, capítulo 4, versículo 10. A voz do seu irmão clama da terra a mim. Chega um determinado momento, amados, as ovelhas e os bois nos denunciam. E a gente não consegue mais transferir responsabilidades. E a gente paga o preço caríssimo por não ter ouvido a voz do Senhor. Insensibilização. Você está comigo? Você consegue ouvir essa palavra ainda por mais 10 minutos? Porque vê o terceiro, a pá de cal, a rejeição. Tem hora, amados, que Deus diz assim, cara, acabou. Não dá mais. Eu não sei quanto a você, amados. É que eu queria que você tivesse um pouco do meu sentimento ao ler esse texto. Deus fala para Saul, Saul, não tem mais jeito. Versículo 22 a 35. Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Ouvir, novamente esse verbo, né? Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, é um outro trocadilho, também ele o rejeitou como rei. Porém Saul disse a Samuel, amados, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo, amados. Saul temia homens, não temia ao Senhor. Quem teme homens, amados, não consegue de fato entender que só devemos temer a Deus. Para de temer a opinião dos outros. Para de pensar com a cabeça dos outros, Jorge. Para de seguir a opinião da maioria. Vitor, peça a Deus que o seu coração esteja inclinado somente a Ele. Versículo 25, Saul diz, eu peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Gente, a questão não era Samuel perdoar o pecado, ele tinha que pedir perdão, era Deus, cara. Ele quis fazer política, André, nesse momento. Samuel, me perdoa. E vem comigo para adorar o Senhor, porque senão o povo vai ficar pensando o quê? Que o Senhor não está comigo mais. Eu vou perder o respaldo político. É alguém, João Batista, que está usando a religião, o relacionamento com Deus para fins políticos. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Saul só pensa na política. Só. Acompanhe o texto comigo. Não se percam, não se percam. Porém Samuel disse a Saul, 26, não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou, como rei sobre Israel. Repetiu a mesma coisa que tinha dito. Aí Saul apela. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto, e este se rasgou. Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Amanda, Davi não tinha nem aparecido na história. Só Deus que tinha Davi. Enquanto isso, Davi estava cuidando do rebanho de Jetro. Um garotão de, sei lá, 13, 12 a 14 anos.
Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel. Em outras palavras, queridão e queridona, me permita usar um termo coloquial, me dá uma moral. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Depois Samuel, amados, disse: tragam aqui Agag, rei dos amalequitas. Imagina que Samuel aqui já tinha para lá de 65 anos de idade. Nada contra quem tem 65 anos de idade aqui, mas já era um senhor, um idoso. Agag veio todo confiante, dizendo: certamente já passou a amargura da morte. Ele falou: não, esse velhote não vai dar conta do negócio. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem seu filho. Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Crianças, tape os seus ouvidos. Esse despedaçou aqui é a única vez que vai aparecer essa palavra na Bíblia. Foi uma morte feia. Então Samuel foi para Ramá, Saul voltou para casa em Gibeá. É 18 quilômetros de distância. Eu não sei, 18 quilômetros da Japuíba aonde, Alinho? Você que é um... Calcula rapidinho aí. Daqui a... Hã? Daqui da Verome da 15, né? O Bracuí. Daqui é o Bracuí. Mas diz o texto: até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Mateus, você que me fez aquela pergunta, eu disse, a resposta viria. Está aqui. Se Samuel nunca mais viu Saul, no capítulo 28, na feiticeira, não pode ter sido Samuel. Porque senão a Bíblia vai estar se contradizendo. Tá? Porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Gente, uma comentarista vai dizer, a Joyce Baldwin, que nenhum cerimonial pode compensar uma atitude rebelde contra Deus e a seus mandamentos. Não adianta, amados, Deus só tem compromisso com quem é obediente. Deus não se satisfaz com oferta de gente que não ouve a voz dele. A A.W. Tozer disse certa feita: não ouça ninguém que antes não tenha ouvido a Deus. Saul tenta um arrependimento, mas era tarde demais. Olhe para mim, é triste, queridão e queridona, mas até para se arrepender tem limites. Ele temeu o povo. Provérbios 29, 25 diz: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Um pastor e professor americano chamado Nicholas Batesky vai dizer de que temor dos homens não é simplesmente o temor do mal que os homens podem causar a nós. O temor do mal é o nosso desejo de ser aprovado pelos homens. John Bunyan vai dizer de que o temor de perder dos homens o favor, o amor, a boa vontade, a ajuda, a amizade. Olhe para mim, o que está no coração de Saul é um ídolo chamado ídolo da aprovação. Tem esse ídolo no coração, homens e mulheres, queridão e queridona, preste atenção, que fazem de tudo, sacrificam seus caráteres, suas reputações, seus valores, seus princípios, a fim de ganhar aprovação. É gente que é levado pela perversidade só para ganhar aceitação e paz
entre aspas, interior. Saul apela, Zé. Ele se agarra no manto. Pedro, essa ideia de se agarrar no manto é uma expressão usada na língua hebraica que significa suplicar, se submeter, implorar por misericórdia, pedir por uma última vez. A ideia de segurar o manto era assim: olha, me dê mais uma chance. Mas quando rasga o manto, Samuel aproveita essa situação para dizer: está rasgado o seu reino, e Deus já deu alguém que é melhor do que você. Queridão, queridona, olhe para mim. Talvez seja difícil você engolir isso que eu vou lhe falar. Mas vamos lá. Sem anestesia. Existem bênçãos de Deus que você perde. E que alguém que está do seu lado ganha. Porque Deus diz: eu não vou dar para você. Eu vou dar para alguém a quem a minha alma está se comprazendo, porque ele é obediente. Ah, pastor, como é que funciona isso? Não sei, a questão é essa. Tem bênçãos que Deus tira de você para dar para outro. É simples assim. Ah, pastor, dá mais uma base bíblica. Eu dou. A parábola dos talentos. Aquele que enterrou, o único talento que recebeu, o Senhor tomou e deu para quem tinha mais. Eu olho para aquele texto, Gorete, e falo: injustiça, injustiça. Por que não deu para quem tinha menos? Deu para quem tinha mais. Porque ele podia mais, servia mais, amava mais, se entregava mais. Aquele que não é fiel, amados, até o pouco que tem vai ser tomado. Diga misericórdia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um baita temor de Deus. Eu tenho alguém que é melhor do que você. Saul, a fila anda, cara. A fila anda. Ó, a catraca girou. Você vai para o fim da história. Lá no capítulo 31, Saul vai morrer com todos os filhos. Vai sobrar uma turminha ainda da turma de Saul, que Davi depois vai ter a honra, vai querer desejar, vai honrar o sobrevivente, que era um filho de Jonatas, não é isso? O tal do Mefibosete, que estava lá em Lodebar, que era coxo. Só isso. Eu olho para esse texto e eu vejo Agag aqui. Agag é um cara do mal mesmo, é igual o Amã, o Agagita. Até hoje os judeus, quando celebram a festa de Purim, quando eles falam, eles leem o livro de Esté, e todas as vezes que aparece o nome Amã no texto, eles batem a palma. Bate palma no sentido de desprezo. Vão no YouTube, é muito interessante, Léo. Festa de Purim. Os judeus leem o livro de Esté e de repente, Amã, e alguns dizem em hebraico: seja esquecido, seja amaldiçoado. Esse Agag é esse cidadão que foi alvo do juízo de Deus. Mas para Saul, essa desobediência aqui lhe custou caro. Porque diz que o Senhor lamentou. O verbo lamentar aqui, eu vi no hebraico, é o mesmo verbo que é usado em cerimônias fúnebres.
Receba essa palavra. Para Deus, Saul já estava morto. Era um morto-vivo. Olha para mim, o cara que desobedece a Deus, o cara que não ouve a voz de Deus, já morreu. Só esqueceu de cair. Só. Eu assisto algumas notícias, eu vejo tanta perversidade. Eu digo assim, não, esse cara já morreu. Já foi rejeitado. Para usar uma palavra que os calvinistas gostam, é um réprobo. É um rejeitado. Amados, a pior coisa que tem é você ser considerado rejeitado. Diga misericórdia. Você conhece aquela história do ferreiro que batia no ferro e uma parte do ferro era jogado de um lado e outros ferros eram jogados do outro lado. Um crente passou, prestou atenção naquilo e falou, qual o critério? Laís, preste atenção, olha o mistério. O ferreiro disse o seguinte, eu bato com esse martelo forte no ferro. Dependendo do som da batida, eu vejo se ele vai suportar o fogo da fornalha para ser purificado ou não, se ele é ferro ruim. Se for ferro ruim, vai para a pilha dos inúteis. Aquele cidadão crente, Samuel, chegou em casa, se ajoelhou e disse o seguinte, Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, manda o fogo que tiver que mandar, bata o seu martelo na minha vida, mas por favor, não me lance na pilha dos inúteis. Tem gente, amados, que nem Deus tem mais o que fazer. Nem Deus. Pronto. Por isso que se estamos aqui é pela misericórdia do Senhor, amém? Rapidamente, para terminar em 2 minutos, nós temos de evitar nos apegarmos ao que Deus considera desprezível. Não se apega ao desprezível, gente. Um dia eu ouvi essa mensagem, Marcos Giovanni, para aquele pastor que foi do Conforto, pastor Júlio Rangel. Foi até lá na PIB de Angra. Tem muito tempo. Foi da PIB de Angra, isso daí tem muito tempo mesmo, né? Que o Júlio Rangel pregou lá. E ele falou desse texto. E a mensagem, o tema da mensagem foi assim, desprezando o desprezível. Tem muito tempo. Eu falei, Deus, nunca me esqueci. E tem muito, repito. Foi, sei lá, nem quero calcular quanto tempo, 96, 98, alguma coisa assim. Desprezando o desprezível. Gente, olhe para mim, aquilo que Deus diz que não presta, Virgínia, pode estar com lacinho, pode estar cheirosinho, mas se Deus diz que não presta, não presta. Aquele cidadão que você quer namorar, ele pode ser cheirosinho, pode falar 2, 3 línguas, mas se Deus falou não presta, ele não presta para você. A mesma coisa da menina. Aquele emprego você vai ganhar mais dinheiro, vai. Você vai ser famoso, vai. Mas você vai se esquecer do seu Deus. Então, não presta. Se não presta, não é para você. Mas, gente, eu preciso falar mais? Se Deus está dizendo que não presta, não é para você. Uma pessoa arrependida é uma pessoa que ouve a voz de Deus. Tim Chester. E por último, e não é o último de pregador, não, é o último de verdade. Nós não podemos manipular a Deus com nossas orações chorosas,
ou com expressões fingidas de arrependimento, porque Deus não é sugestionável. Não adianta rasgar o manto. Não adianta dizer, Deus me perdoa, Deus. Para de chororô, para de frisque-frosque, para de apelações. Pare sabe, eu vou fazer campanha, eu vou fazer novena. No, evangélico não faz novena. Você pode fazer, não pode, não adianta, Deus não vai mudar de ideia. Alexandre, coloca uma coisa na sua cabeça, Alexandre. Se o Alexandre entender isso, eu vou ficar feliz, porque todo mundo vai entender. Deus está falando isso, gente, está lá, no capítulo 15, versículo 29, Alexandre. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Deus não vai mudar de ideia. Não adianta, Deus é coerente. Se ele disse que é game over, acabou a partida, acabou mesmo. Não vai reiniciar, não tem botão de reset, não tem reinicialização, não tem. Deus falou, acabou. Deus não tem peninha de ninguém, gente. Deus é justo. Ele não muda de ideia. Eu mudo de ideia. Eu falo, não, mas a intenção pode ter sido correta, no fundo. Não, gente, não tem como. Agora, eu vou terminar com essa verdade, hein? Mas também é verdade que quem se arrepende, e a nossa única esperança é o arrependimento. Ele nos resgata. Ele nos dá um novo começo. Eu vou terminar com uma ilustração bíblica, que são as melhores, né? Está lá em Lucas. Jesus está na cruz. A Igreja Católica fala que tinha um bom ladrão e um mau ladrão. Eu nunca entendi isso. Existe bom ladrão? Está ali na cruz. É o Dimas e o Gestas, na tradição católica. Um dos malfeitores dizia, você não é o Cristo? Está lá em Lucas 23, 39 a 43. Salve-se a si mesmo. E a nós também. Aproveita, Jesus, faz um espetáculo, faz um show da fé. Posta depois, vai viralizar. Mas um outro, olhe para mim, que aqui é o pecador impenitente e o pecador penitente. O penitente, Rafa, olha e diz assim, primeiro para o outro companheiro, você não teme a Deus? Mesmo estando sob igual sentença? A nossa punição é justa. Nós estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Este não fez mal nenhum. E aí, Maísa, aleluia, até arrepia, né? Ele olha para Jesus e diz, Jesus, ele já sabia o nome dele. Ele já tinha ouvido o nome dele em algum lugar, Dani, eu não sei quando, mas ele ouviu porque ele chama Jesus. Ele não disse, ei moço, ele não diz, ele diz, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Quando o Senhor vier, eu não estou pedindo nada para agora não, porque eu estou aqui na Pindaíba, eu estou nessa cruz junto com o Senhor, vai dar ruim mesmo, não tem como melhorar, mas quando o Senhor vier lá, porque o Senhor vai vir, ele era judeu, então ele acreditava que de alguma forma viria a era messiânica. Aí Jesus, amados, uau, arrepia geral. Ele diz, em verdade, eu lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso, é hoje. Tem como contrastar Saul e esse cidadão? Tem. Saul ficou preocupado com a política, com a sua reputação, com o seu nome. Ele diz, Samuel, me dá uma moral, vai comigo diante dos anciãos. Em nenhum momento
Levi, Saul se arrependeu de nada. Mas esse cidadão olha para Jesus, o crucificado, e diz: Danilo, lembra-te de mim. Você tem como lembrar de mim? Eu olho para esse texto, eu lembro de Gênesis, quando José vai dizer para o copeiro: lembra de mim. Quando você estiver lá servindo a Faraó. E o copeiro lembrou? Esqueceu por 2 anos. Mas Jesus disse: hoje mesmo. Não é amanhã. Não é daqui a pouco. É hoje. Saul caiu. Saul se perdeu. Pela relativização, pela insensibilização, e por conta disso tudo, ele viveu a rejeição. Mas eu quero terminar dizendo: isso não precisa acontecer com você. Porque o filho daquele a quem o Senhor disse que era melhor que Saul, e que foi chamado para ser rei, no capítulo 16, que a gente vai ver domingo que vem, Jesus, o filho de Davi, hoje está dizendo para você: eu tenho um lugar perto de mim para você passar toda a eternidade. É assim. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Você consegue parar para pensar nisso? Você consegue ajustar a sua vida? Anthony, Heitor, consegue construir a sua vida, Laura, a partir de agora, na pouca idade que vocês têm, dizendo: Deus, me dê um coração obediente à sua voz? Eu disse hoje pela manhã, eu vou repetir agora. A grande bênção de você começar a estudar esse tema da IBD, principalmente você que já fez uma baita besteira na vida, é que Deus está lhe dando uma chance de você não fazer outra. É só você ouvir a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus e obedece, mantém o seu coração afinado com o coração de Deus. Eu tenho pensado muito sobre vontade de Deus. A gente vai passando dos 50 anos, a gente vai ficando pensativo acerca de realidades que são muito sérias da vida. Marco Giovanni, eu tenho muito medo de não estar onde Deus quer que eu esteja. De não fazer o que Deus quer que eu faça. De não falar aquilo que Deus quer que eu fale. De não me comprometer com aquilo que Deus quer que eu me comprometa. Eu vou compartilhar essa minha preocupação com você. Eu vejo jovens aqui. Existem jovens aqui que, se tomarem a decisão certa agora de ouvir a voz de Deus, vão viver um futuro. Me desculpe usar o exemplo, que muita gente aqui não está vivendo hoje, porque fez o que era errado quando tinha a sua idade. E se a gente pudesse abrir a sua cabeça, sem violência, mas dizer: cara,
Se você fizer o que é certo hoje, você vai ter um futuro, cara, glorioso. Agora, se você fizer essa... não vai dar, cara. E aí eu chego perto do Senhor e aprendo também, e eu preciso ministrar isso a você, que nunca é tarde para retornar. Saul já estava morto para Deus. Lamento haver constituído ou ter constituído Saul como rei. Houve um lamento sobre a vida de Saul. Mas eu posso dizer com todas as letras aqui para você nessa noite: não há um lamento de Deus sobre a sua vida agora. Agora não há. Hebreus vai dizer, hoje, capítulo 4, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. Despreze o desprezível. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ser conhecido por Deus e reconhecido por Ele é melhor do que ser conhecido e reconhecido pelo mundo. Essa é a noite. E você vai se render para Deus dizendo: Deus, eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu não quero mais fazer planos para mim mesmo. Não quero. Eu não quero ter agenda própria. Eu quero viver em obediência àquilo que o Senhor tem para mim. É isso que me importa. Fazer a sua vontade de todo o meu coração. O meu apelo nessa noite é simples para você. Existem pessoas aqui que estão vivendo momentos cruciais na vida. Terminaram a faculdade ou estão para terminar e precisam pensar do que vão fazer depois. Estão namorando, mas a coisa está esquentando demais, vão ter que casar. Ou terminar. Terminaram o ensino médio, precisam escolher uma faculdade que agrade a Deus e não apenas para ganhar dinheiro, porque não existe nada mais miserável do que escolher uma carreira apenas para ganhar dinheiro. Isso é mediocridade. Isso é coisa de gente imbecil. Me desculpe o termo. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça para a glória dele. Não importa o que você vai ganhar, de bom ou de ruim, de pouco ou de muito. Pessoas que estão vivendo decisão. Eu aceito uma promoção ou não? Eu assumo o desafio de ler a Bíblia toda, mas para isso eu preciso começar, e eu não comecei, então me ajuda a começar hoje à noite, quando eu chegar em casa, porque se eu não começar não adianta. Gente que está vivendo momentos cruciais. Entendeu o meu ponto aqui? Cruciais. E que querem nessa noite a oração do povo de Deus para dizer: igreja, ora por mim e me ajuda para que nesse momento crucial eu não seja Saul, mas eu seja o ladrão na cruz que tomou a decisão correta, porque ficou do lado correto da história, ficou do lado de Jesus e não do seu próprio coração. A igreja fica de pé, por favor, os músicos vão vir e você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Você que sabe que está vivendo um momento crucial. Você sabe, eu não preciso repetir. Você entendeu o apelo. Você está vivendo um momento crucial. Desça aí da galeria, vem aqui. É uma decisão que você precisa tomar.
É uma renúncia. É uma tomada. Você está afastado, você está afastado da casa de Deus, você precisa se batizar, mas você tem medo de participar da classe, que vamos começar dia 8. Você não quer abandonar determinadas questões familiares, políticas ou ideológicas que seja. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ou você quer fazer aquilo que Deus se agrada. E para isso você tem que abrir mão de algo que é desprezível. Porque o balido da ovelha e o mugido do boi não está deixando você dormir direito. Porque o tempo todo você está sendo lembrado pela sua própria consciência de que você tem estado em pecado. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Vem. Jesus está chamando você. É uma decisão, gente, eu vou repetir. Talvez não seja difícil, mas para você está sendo. É marcar o casamento para você retornar à membresia da igreja. É você ter que lidar com o laudo, com o diagnóstico de um filho, ou o seu mesmo. E que isso, você não está aceitando isso. E você quer dizer, Deus me ajuda. É uma prova, é um professor, é um patrão, é um empregador, é uma chefia que você olha, está quase perdendo a graça, né? Como diz o outro, está quase caindo da graça, embora isso não exista, mas você está se perdendo. Então vem aqui à frente, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Aquela decisão, sabe, aquela escolha, aquele não que você precisa dar. Vem aqui. Aquele não que você precisa dar. Ou aquele sim que você precisa dar. Aquela renúncia. Vem aqui, vem. E a igreja, abre o coração, igreja. Não se preocupa agora com seu filho, está bem guardado lá na sala, tá? É você e Deus, vem. Vem. Abre o seu coração. O Senhor está renovando. Está trazendo novos começos, literalmente, para muitas vidas aqui. Vamos lá? Os céus me encontrar. Vem. E não é o seu lugar. Tem mais alguém da galeria para vir? Do lado direito, esquerdo, vem. Saul não precisa ser a sua história. Vem. Ela cruz Aleluia. se entregou, deu perdão e alcançou o amor assim o mundo não conheceu. Ouça a voz de Deus, hein? O altar de adoração seja sempre exaltado. Levante suas mãos, igreja. Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Deixou a sua glória. Tem coisa que você tem que abandonar. Morreu em meu lugar. Vem. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tem coisas que você precisa abandonar. Aleluia. Vou
cruz, Receba! pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração Você está diante do Senhor. seja sempre Esta exaltado Jesus, Filho de Deus. Abandonando seus ídolos. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Deus, diante do Senhor agora, deste altar espiritual, o próprio Jesus está aqui. Ídolos estão sendo abandonados aqui. Ídolo da aprovação, ídolos de elogios dos homens, ídolos da incredulidade para com as coisas de Deus, de desconfianças, de decepções com igrejas, com ministérios. Tem gente aqui colocando suas carreiras diante do Senhor, seus dons, suas habilidades, seus relacionamentos. Nem sempre dá para a gente apagar o passado, na maioria das vezes não dá para desconfigurar o passado. Tem como mudar o presente e projetar algo melhor para o futuro. Meu desafio é que alguém aqui que tenha ainda algo que una, ou que ligue, ou que relembre algo do passado, que chegando em casa, quer seja fotos, imagens, ídolos, mensagens no WhatsApp, coisas que prendem a pessoa ao passado sem Deus, que sejam desfeitos imediatamente.
imediatamente, laços espirituais, alianças pecaminosas. Meu Deus, gente que não sonhava, gente que só vivia amargurada, com lembranças ruidosas, balidos de ovelhas e mugidos de bois, que impediam tais pessoas de dormirem. Esta noite, os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui à frente vão dormir como crianças. Vão dormir o sono dos justos. E amanhã vai acordar disposto ao trabalho, a sonhar novamente, a crer novamente. Gente que vai fazer parte da classe de batismo, dia 8. Gente que vai se reconciliar com a tua casa. Gente que vai seguir à frente, que vai terminar aquele relacionamento pecaminoso. Gente que vai agradar ao Senhor, vai ouvir a voz do Senhor. Eu quero anunciar, com base na tua palavra ministrada nessa noite, um tempo de obediência na vida dos meus queridos e queridas. Um novo começo, a partir de agora. A partir de agora. Clareza de mente, paz no coração. O Senhor vai estabelecer agora, Senhor, um guarda nos lábios de pessoas que estão falando demais, para que não falem mais absolutamente nada que não evoque glória do Senhor. A glória de Israel está aqui nessa noite. Aquele que não mente e nem muda de ideia. Um novo começo. Um novo começo. Meu irmão, minha irmã, saia do seu lugar. Dê um abraço a pelo menos uma ou duas pessoas que estão aqui na frente. E diga um novo começo para você. Deus está lhe dando um novo começo. Diga, um novo começo, tá? Um novo começo. Receba o abraço da igreja. É um novo começo para você. É um novo começo, tá? É aquele abraço carinhoso da igreja. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Vamos agradecer ao nosso Deus pelo privilégio que tivemos nessa noite de estarmos aqui, ouvirmos essa palavra da parte dele aos nossos corações.
e começarmos uma semana crendo ainda mais que o nosso Deus estará conosco e Ele deseja que sejamos obedientes a Ele. Obrigado, Senhor, pela cruz. Obrigado, ó Deus, pela graça que nos alcançou. Obrigado pelo Teu poder, ó Pai, que opera maravilhas em nosso meio. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos acompanha diariamente. Queremos Te louvar, ó Deus, pelo tempo que estivemos aqui juntos. Como o Senhor, ó Deus, falou ao nosso coração. O Senhor mudou histórias aqui neste lugar. O Senhor, ó Deus, renovou a nossa fé. O Senhor nos trouxe, ó Pai, à memória aquilo que nos dá esperança, que é Cristo Jesus. Obrigado pela Tua presença, Jesus, conosco. O Deus Emanuel, presente nas nossas vidas. E queremos, ó Pai, dedicar esse tempo a Ti, Pai. Essa semana que começa, meu Deus, não nos deixe esquecer que, ó Deus, nós precisamos ter atitudes que glorifiquem o Teu nome. Nos ajude, ó Deus, a abandonar aquilo que não glorifica e nos, ó Pai, direcionar aquilo que exalta e engrandece o Teu nome. Ó Deus, mesmo que isso doa em nós, mas que, ó Pai, é melhor obedecer do que sacrificar. Obrigado, Pai. Conduza-nos e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Sente, ore silenciosamente, estaremos à porta para cumprimentá-lo.